Fala, meus brothers e minhas sisters! Eu sou o professor César e quero convidar você para ficar comigo e sabe com quem? Com o Check It Out! Agora no Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender? Check It Out! Fala, meus brothers e minhas sisters! Hoje a nossa aula é sobre, olha, o primeiro tema, homotetia. Que é isso, professor? É uma coisa bem simples, envolve razão. Vocês vão ver aí que é bem simples. Vamos lá? Vem comigo! Homotetia. A homotetia é um tipo de transformação geométrica que ficou em segundo plano quando o assunto era semelhança de figuras. Todavia, ela é uma forte aliada para ampliação ou redução de figuras geométricas. Em geral, quando se aplica a homotetia em algum desenho, as características principais, como a forma e os ângulos, são preservadas, mas o tamanho da figura sofre alterações. Bora entender como é que é isso aí, ó. Olha só esse exemplozinho aí, ó. Eu tenho aí, ó, A, B e B', certo? Lá embaixo, AB, B' e B duas linhas. Vamos ver o que está escrito aí, ó. Na figura acima, há um segmento AB. Tá vendo lá o segmento AB lá em cima? Do qual se deseja criar um segmento partindo de A que tenha o dobro desse segmento. Para isso, cria-se o segmento AB'. Tá lá o segundo lá em cima, lá, o terceiro B' lá, tá vendo? Destacado em vermelho, na figura acima, tá vendo aí, ó? Tá vendo lá? Beleza? Dessa forma, pode-se afirmar que AB' é igual a 2 vezes o AB. Tá vendo lá, ó? AB, ó, AB', A lá no primeiro e o B' lá, tá vendo? É 2 vezes o AB. Ou ainda, AB é igual a 1 e AB' igual a 2. Bora entender melhor fazendo uma situação aí. Bora lá, vamos lá! Relação de homotetia para ampliar um hexágono. Temos uma homotetia de razão 3, pois o comprimento do segmento AB' é o triplo do segmento AB, ou seja, AB' é igual a 3AB, mantendo os ângulos inalterados. Olha só, tá vendo a figura lá? Ó? Olha só, o AB ali, ó, o comprimento AB é 2, o comprimento AB' é 6, ou seja, de 2 para chegar na 6, ele aumentou o quê? 3 vezes. Então nós dizemos que a razão é uma razão 3, certo? 2 vezes 3, 6. Então ele aumentou 3 vezes essa figura aí. É isso que é homotetia. É simples. Você tem uma figura, quando aumenta essa figura, não mudando os ângulos, tá? Os ângulos permanecem inalterados, certo? Ele vai aumentar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Isso é homotetia, beleza? Mantendo, como está dizendo aí, ó, mantendo sempre os ângulos inalterados. Bora continuar. A gente já compreendeu mais ou menos isso aí, mas com esse exemplo aí, vocês vão ver que é bem facinho. Aí vocês vão ver que é facinho mesmo. Vamos lá, vem comigo. A professora desenhou um triângulo, como no quadro abaixo. Tá vendo o triângulo aí, ó? Tá vendo os lados aí, ó? 8, 8 e 5, beleza? Esse é um triângulo o quê? É um triângulo... Muito bem, isósceles, 2 lados iguais, beleza? Vamos lá, segue aí comigo. Em seguida, fez a seguinte pergunta. Se eu ampliar esse triângulo 3 vezes, como ficarão as medidas de seus lados e de seus ângulos? Alguns alunos responderam. Qual dos alunos acertou a pergunta da professora? Fernando, Gisele, Marina, Roberto? Vamos fazer isso aí? Let's go! Vamos analisar cada frase. Vamos lá. O Fernando disse o seguinte. Os lados terão 3 centímetros a mais cada um. Já os ângulos serão os mesmos. Tá certo isso? Nananina não. Se a razão é 3, os lados vão ser multiplicados por 3, beleza? Mas os ângulos serão os mesmos. Essa partezinha ele acertou. Então, o Fernando, infelizmente, não acertou. Vamos ver a resposta da Gisele? A Gisele falou o seguinte. Os lados e ângulos terão as suas medidas multiplicadas por 3. Nananina não. Os lados vão ser multiplicados por 3 sim, mas os ângulos vão ficar o quê? Que eu falei 2 vezes ou 3 vezes? Inalterados, continuam os mesmos ângulos. Então, infelizmente, a Gisele também errou. E a Marina? Vamos lá com a Marina. A medida dos lados eu multiplico por 3, beleza? E a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas. Olha aí, ó, multiplicou os lados por 3 e os ângulos se mantiveram. Beleza, a Marina acertou. Vamos lá com o Roberto para ver se ele acertou também? Vamos lá. Fala aí, Roberto. A medida da base será a mesma, 5 centímetros.
Os outros lados eu multiplico por 3 e mantenho a medida dos ângulos. Tá certo isso? Nananina não. Eu multiplico todos os lados, os 3 lados. Não multiplico só os 2 lados do sistema não. Tem que ser os 3 para a figura aumentar de modo certo. Então, infelizmente, o Roberto também errou. E a nossa vencedora é a Marina, letra C. Valeu? Tá vendo como é simples? Tá vendo como é simples, homotetia? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo, mais um exemplo aí, o exemplo 2. Vamos lá, vem comigo. Os retângulos 1 e 2 da imagem abaixo são semelhantes. Qual é o valor do comprimento x no retângulo 2? Letra A, B, C ou D? Bora resolver? Vem comigo. Eu vou chamar de R, né? Aquele comprimentozinho ali. Olha só, olhem para o retângulo maior. O lado que está na vertical, ele mede 12, beleza? Agora, olha lá no retângulo menor. O lado da vertical mede quanto? Mede 4. Tá aí a nossa razão. 12 por 4. Fazendo a nossa razão, 12 dividido por 4 dá quanto? 3. Beleza. Olha só. No retângulo menor, eu tenho um lado que está na horizontal, que mede quanto? 7. Bom, se a minha razão é 3, eu vou multiplicar o 7 por quanto? Por 3. Beleza, simples, simples. Então vai ficar assim, ó. 7 vezes 3 igual a 21. Pronto. Tá aí, meu querido. Tá aí, o comprimento X. Letra A, B, C ou D? Letra C de check it out, 21. Né que é simples, meus queridos? Só tem um nome meio feinho, né? Mas é bonitinho. Mas é simples também. Vamos lá, vamos continuar. Agora, vamos ver planificação. Planificação é legal, olha. Eu acho legal, vocês vão também achar legal. Vem comigo! Planificação. A planificação de um sólido geométrico é a representação bidimensional de todas as suas faces em um plano, como se o sólido fosse desdobrado. Essa representação permite visualizar as formas que compõem a superfície do sólido e pode ser usada para calcular a área da superfície ou como um molde para construir o sólido. Bora ver como é que é isso aí? Let's go! Confira as planificações dos sólidos geométricos mais conhecidos. Planificação mais usual de uma pirâmide de base pentagonal. Vamos ver o número de lados dos lados laterais. 5. Olha só, tá vendo lá os lados laterais? Não parece uma estrela? Quase não sai, né? 1, 2, 3, 4, 5. Laterais, certo? Número de lados da base. Só tem uma base. E o total de face? É o total dos lados laterais mais a base. Total de face, então, dá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Beleza? Bora continuar! Agora vamos ver a planificação dos prismas. Os prismas são sólidos geométricos formados por duas bases, que são polígonos quaisquer congruentes e paralelos, e por faces laterais, que sempre são paralelogramos. A planificação mais usual dos prismas, desse prisma aí, ó, de base pentagonal, é assim, ó. Tá vendo aí, ó? Duas bases. Então, número de lados laterais. Se é pentagonal, 5 lados, beleza? 5 lados laterais. Número de bases. Quantas bases tem? Uma em cima, outra embaixo. 2 bases. E o total de face? Você vai contar ali, ó. Faces laterais e as 2 bases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, total de faces, 7 faces. Beleza? Bora continuar. Então, nós vamos ver os cones. Vamos lá. Cones. Os cones são sólidos geométricos formados por um círculo, que é a sua base, e por uma superfície curva no formato de funil. As duas figuras geométricas resultantes da planificação de um cone são um setor circular e um círculo. Vamos ver a planificação aí, ó. Olha o clone lá fechadinho, que parece ali, ó, um chapéu de aniversário, né? Aquela coisinha de sorvete. E a planificação dele, ó. Tá vendo ali, ó? Formato meio circular ali, tá vendo ali, ó? E lá embaixo, a sua parte cilíndrica, a parte circular ali, tá beleza? Então, como é que a gente vai ver a planificação? Número de lados laterais. Uma superfície lateral curva, tá vendo lá? Parece um leque. Número de lados de face. Uma base circular, certo? Olha só, a face da base é a base circular. E o total de faces? O total de face é uma base lateral curva e a outra circular, que é a sua base. Beleza? Bora continuar! Agora vamos ver os cilindros. Os cilindros são sólidos geométricos cujas bases são 2 círculos paralelos e congruentes em sua planificação,
temos 2 círculos e um retângulo. Olha só, tá vendo lá do cantinho lá, o cilindro? Parece uma lata de leite, né? Olha só, a planificação dela tá ali, ó. Tá ali uma superfície lateral curva, certo? E 2 bases circulares. Então o que eu tenho aí? Número de lados laterais. Uma superfície lateral curva, tá vendo ali, ó? Esse retângulo, quando dobrar, ele fica uma superfície lateral curva. Número de lados da base, ele tem 2 bases circulares, uma em cima e a outra embaixo. Total de faces, nós temos aí uma superfície lateral curva e 2 faces circulares, uma em cima e outra embaixo, beleza? Bora continuar! Então vamos lá, já vimos que a planificação dos principais aí, cilindro, cone, né, prisma. Então vamos para o exemplo, vamos lá, let's go! Observe a embalagem a seguir, tá vendo essa embalagem aí, ó? Uma planificação dessa forma geométrica tridimensional ficaria como? Letra A, B, C ou D? Vamos resolver, vem comigo! Tá vendo a figura aí, ó, dessa Max, beleza? Olha só, ela parece com quem? Parece um cilindro, certo? Só que tá cortado pela metade, é um cilindro cortado no meio, beleza? Então vamos lá, o que nós temos aí? Eu tenho uma face de base semicircular. Por que face de base semicircular, professor? Está cortado no meio, então é um semicírculo. Eu tenho uma face de base semicircular em cima e embaixo. Tá fechadinha aí, beleza? Tá fechadinha. Vamos lá. Aqui onde está escrito Max, é uma face lateral curva. Tá vendo? Ela tá curva aí, beleza? Então tem uma face lateral curva. E lá na frente, lá, ó, lá não tá cortadinho, é uma face lateral reta, beleza? Então vamos planificar isso aí, vamos abrir isso daí. Olhem para a letra A, B, C e D. O que foi que eu falei para vocês? Foi cortado no meio, beleza? Então olha só, a letra C serve? Não, tem um círculo inteiro, então já descarta a letra C. A letra B serve? Não, por quê? Olha só, o que foi que eu falei? A base é semicircular e ali está um triângulo. Então já descarta a letra B. Agora fica a letra A e a letra D. E agora, como é que a gente vai fazer? Simples, olha só, o que foi que eu falei para vocês? A face tem uma face lateral curva e uma reta, certo? Olha para a letra D, só aparece a face lateral reta, tá? Então a nossa resposta é a letra A. Tem a face lateral reta, os 2 semicírculos e a face lateral curva, que quando eu fechar isso aí, vai gerar uma curvazinha fazendo aquela figura. Então a nossa resposta é a letra A. Muito bem! Vocês viram aí que planificação é bem simples? É legal, né? Então vamos ver agora, sabe o quê? Volume de sólidos geométricos. Vem comigo! Volume de sólidos geométricos. Quando falamos em volume de sólidos geométricos, fazemos referência à grandeza que representa o espaço ocupado por esses sólidos. Para calculá-lo, utilizamos fórmulas específicas para cada sólido em questão. Vamos ver isso aí! Principais sólidos geométricos: prismas, cilindros, pirâmides, cones, esfera. Nós vimos aí, ó, a planificação do prisma, do cilindro, da pirâmide e do cone, não vimos? Beleza! Ali, nessa planificação, é que a gente vê que fórmula que vai ficar, tá? Para a gente gerar o volume dessas figuras aí, beleza? A gente precisa entender a planificação para poder gerar uma fórmula dessas figuras aí, tá? Em terceira dimensão, beleza? Então vamos lá, vem comigo! Volume do prisma. Chamamos de prisma o sólido geométrico formado por 2 bases que são polígonos quaisquer e por faces laterais formadas por paralelogramos. Para calcular o volume de um prisma, calculamos o produto entre a área da base e a altura h, beleza? O que foi que eu falei para vocês? Quando a gente planifica, a gente vai ter ali, ó, a área da base. Qual é a área da base? A base é o quê? É um triângulo, então a gente vai usar a fórmula da área do triângulo, beleza? E ali, a altura ele vai te dar, que é a altura da figura, mas a base a gente tem que saber qual é a figura que está formando a base. Então a gente vai usar uma determinada fórmula de área para essa figura, beleza? Vamos seguir! Vamos fazer um exemplo aí, em cima desses prismas. Um prisma possui base quadrada, de lado igual 6 centímetros e altura igual 15 centímetros. Então, quanto será o volume? Letra A, B, C ou D? Bora fazer! O que foi que eu falei para vocês? A gente tem a figura, o sólido geométrico, então a gente entende
a gente vê nas bases qual é a figura que forma a base. Nesse lado aí ele falou que era o quê? Um prisma de base quadrado. Então a gente vai usar a área, a fórmula da área do quadrado, beleza? Por isso que lá na outra tem a base da pirâmide, tem a base quadrada e assim vai, beleza? Então olha só, qual é a área do quadrado? A fórmula da área do quadrado é L ao quadrado. Então vai ficar área da base igual L ao quadrado. Quanto vale o lado? A área da base vai ser 6 ao quadrado. Então a área da base, 36 centímetros quadrados, beleza? A área é quadrado, são duas grandezas, beleza? Volume do prisma. Volume do prisma é V igual a área da base, vezes o H. Então vai ficar assim, V igual a 36, que é a área da base que nós calculamos, vezes a altura, que é 15. Então, fazendo a multiplicação aí, vai dar 540 centímetros cúbicos, beleza? Agora nós temos três grandezas, então vai ser centímetro cúbico, beleza? 540 centímetros cúbicos. Tranquilo? Qual é a resposta certa? Letra B de bola! Show! Vamos lá! Agora vamos ver o volume do cilindro. Vem comigo, vem comigo! Cilindro. O cilindro é considerado um corpo redondo pela sua forma arredondada. Ele possui duas bases circulares, logo, para calcular sua área, calculamos a área da base, que é a área de um círculo, vezes quem? A altura, beleza? Dessa forma, o volume do cilindro pode ser calculado pela fórmula a seguir. Volume é igual πr2, r ao quadrado. Essa fórmulazinha aí é a fórmula da área do círculo, πr2, beleza? Vezes h, que é a altura da figura, certo? Então nós estamos usando a área do círculo, πr ao quadrado, tranquilo? Vamos calcular um exemplo aí, vamos fazer um exemplo aí, vamos lá! Uma substância estava armazenada em um recipiente no formato de um paralelepípedo retângulo e ocupava toda a capacidade desse recipiente. Essa substância foi completamente transferida para um recipiente de formato cilíndrico, conforme a figura. Olha a figura aí embaixo. Considerando π igual a 3, o volume colocado no cilindro é letra A, B, C ou D. Vamos resolver. Vem comigo! Nós sabemos que a figura é um cilindro, certo? Então vamos usar o volume do cilindro. O volume do cilindro é igual V igual a área da base vezes a altura. Tranquilo? Bom, eu vou trabalhar com a área da base. Mas a minha base é o quê? A minha base é um círculo. Então vou pegar a área do círculo, tá? A área da base vai ser a área do círculo. Então vai ficar como? A área da base igual a πr2, tá? R ao quadrado, ok? Então vamos só calcular essa área da base. A área da base vai ficar assim. A área da base igual a πr ao quadrado. O π vale 3, certo? E olha só, o raio vale 2. Então vai ficar assim. A área da base é igual a 3 vezes 2 ao quadrado. Então a área da base vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 4. Então a área da base é 12 metros quadrados. A área é quadrado, beleza? Agora sim, vamos calcular o volume do cilindro. Qual é a fórmula do volume do cilindro? Volume é igual à área da base vezes a altura. Nós já temos a área da base, então vai ficar assim, ó. Volume igual a 12, que é a área da base, vezes o quê? A altura. Quanto é a altura que ele está dizendo ali? 5. Então 12 vezes 5. Volume vai ser igual a quanto? 60 metros cúbicos. Volume são 3 grandezas. E não sai esse nome certo. 3 grandezas. Então é metro cúbico, beleza? Então qual é a resposta certa? Letra B, 60 metros cúbicos. Bora continuar! Nós falamos aí de prisma, cilindro, cone. Eu fiz até um poemazinho aí. Vem comigo! É assim, ó. No mundo da matemática, tudo tem seu tom. Volume de prisma é base vezes altura. Simples como som. Volume de cilindro entra na mistura. πr ao quadrado vezes h. Fórmula certeira. E o volume do cone? Só um terço dessa brincadeira. Gostaram? Beleza, bora lá! Fala, galerinha! Se liga nessa dica, ó. A principal diferença entre um prisma e um cilindro está no formato da base.
Para resolver problemas de volume, use a fórmula: o volume é igual à área da base vezes a altura. Mas fique atento, se for prisma, você precisa calcular a área da figura plana que forma a base. Pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono ou qualquer outra sem curvas. Já no caso do cilindro, a base é um círculo e usamos a fórmula π vezes r ao quadrado para encontrar sua área. Depois de calcular a área da base, é só multiplicar pela altura para encontrar o volume do sólido. Curtiu a dica? Então, bom estudo! Nós já fizemos os exercícios aí, né? Então agora tá na hora de... Vamos exercitar! Mas antes, deixa eu jogar meus cabelos aqui. Vamos exercitar! Let's go! E no Vamos Exercitar, vamos fazer a leitura da questão 1. Vamos lá! A planificação de um sólido geométrico é uma figura geométrica bidimensional formada pela superfície de objetos tridimensionais. Assim, a planificação de uma pirâmide de base pentagonal, 5 lados, será formada por letra A, B, C ou D. Um tempinho para você fazer. Vai! Bom, vocês fizeram aí, vocês acertaram. Então bora fazer a correção comigo? Vem comigo! Vamos ver as alternativas. A letra A diz o seguinte: a planificação é formada por 2 pentágonos e 5 retângulos congruentes. Tá certo isso? Hã? Nananina não, certo? Uma pirâmide só tem uma base pentagonal. Certo? Por aí já está errado. E claro que não tem 5 retângulos congruentes. Então já não é a letra A. Nananina não. Olha a figura dizendo nananina não. Aí, ó. Na letra B diz o quê? 2 pentágonos e 5 retângulos. Tá certo isso? Nananina não. Pirâmide, ela é assim, ó. Então só tem uma base. Certo? Então já está errado aí. No comecinho também, 2 pentágonos e 5 retângulos? Também não. Então vamos continuar. Na letra C, está dizendo o quê? 1 pentágono e 5 triângulos congruentes. Será que está certo isso aí? Nananina não. Olha só, ela tem um pentágono, beleza. Tá um pentágono lá embaixo. E 5 triângulos congruentes? Nananina não. Não precisa necessariamente ser congruentes os triângulos. Então, se ele está dizendo que é só congruente, tá errado. Às vezes não é congruente, beleza? Então não é a letra C. Só me resta quem? A letra D. Vamos ver o que está escrito aí. 1 pentágono e 5 triângulos. Olha aí, tá certinho. É um pentágono, a base.
e 5 triângulos nas laterais aqui, certo? Fechando. Pode ser triângulo congruente ou não. Tranquilo? Então a letra certa é a letra D de dado. 1 pentágono e 5 triângulos. E agora vamos fazer a leitura da questão 2. Vem comigo! Calcule o volume do prisma. Olha a figura aí. Será que é a letra A, B, C ou D? Vamos resolver. Um tempinho para você fazer. Vai! Bom, vocês já fizeram, vocês acertaram. Então bora fazer a correção? Let's go! Vamos lá! Nós temos a figura do prisma aí, certo? Beleza! É um prisma de base o quê? O quê? Retangular. Então vamos usar a área do retângulo. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Tranquilo, tranquilo. Então vamos lá. Área da base. Eu tenho a base 6 vezes a altura 4. 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. Ok? Então a área da base é igual a 24 centímetros quadrados. Tranquilo? Beleza, já calculei a área da base. Agora vamos calcular o volume desse prisma, tá? Volume do prisma. Volume é igual a área da base vezes a altura. Eu já tenho a área da base, que é 24. Só faço substituir. Volume é igual a 24 vezes a altura. Quanto é a altura? Tá ali, ó. 8. Então vai ser 24 vezes 8. Fazendo a conta, vai dar quanto? 192 o quê? Centímetros cúbicos. 192 centímetros cúbicos. Qual é a resposta certa? Letra A, B, C ou D? Letra B, show de bola! Bom, vocês acertaram a questão 1, 2, bora para a terceira? Let's go! Vamos fazer a leitura, vem comigo! Sobre os sólidos geométricos, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Os sólidos geométricos são divididos em poliedros e corpos redondos. A segunda, pirâmides e trapézios são exemplos de poliedros. Terceira, esfera e cone são exemplos de corpos redondos. Será que é a letra A, B, C ou D? Também 1 minutinho, 2 minutinhos, 3 minutinhos para você fazer. Let's go!
Vamos ver a primeira afirmação. Os sólidos geométricos são divididos em poliedros e corpos redondos. Tá, é verdadeiro ou falso isso, professor? É verdadeiro! Ela é dividida em duas categorias, poliedros e corpos redondos. Os poliedros são as pirâmides, os corpos redondos, o cone, né, a esfera. Então tá certinha a letra A, é verdadeira. Afirmativa 2. Pirâmides e trapézios são exemplos de poliedros. Será que é falso ou é verdadeiro, professor? Me responde aí então, meu brother. Oi? É falso! É falso! Olha só, pirâmide sim, é um poliedro. E o trapézio? O trapézio é uma figura plana, tá? Então não entra nessa categoria aí não. Então a 2, ó, é falsa. Bora pra terceira? Let's go! Na terceira diz o seguinte: esfera e cone são exemplos de corpos redondos. Que foi que eu falei na primeira? Então vocês já sacaram, né? A terceira é verdadeira. Então qual é a minha resposta? A 1 e a 3 são verdadeiras. Qual é a resposta? Letra A, B, C ou D? Letra C de check it out. Somente 1 e 3 estão corretas. Beleza? Bora continuar, meus brothers. Vocês acertaram a 1, a 2 e a 3. Vocês são, ó, espetacular! Vocês são, ó, os ninjas da matemática, os ninjas brancos, eu sou ninja preto, beleza? Então vamos para aqui, aprendi hoje! E no que aprendi hoje nós vimos o quê? Homotetia, planificação de prismas, cones e cilindros e o que mais? Volume de sólidos. Quais sólidos? Prisma, cilindro. Beleza? A nossa aula foi show de bola, porque sabe por quê? Vocês estão assistindo, vocês estão participando, por isso que ela vira um show, tá? Mas antes de ir, dá uma olhadinha no nosso QR Code lá, vai lá, bate uma fotozinha lá, se inscreve no nosso canal, deixa aquele joinha, beleza? Então te vejo numa próxima aula. Beijo do Magro!